o seguinte, eu respeito a tua opinião, não sei se o irmão está ainda acreditando no preterismo, mas eu respeito a pessoa que é preterista, mas eu tenho meu direito no meu canal eu colocar os meus pontos que eu não acredito no preterismo. É um direito meu, mas não tem por que eu te perseguir por você ser preterista. Aí, entendeu? E outra coisa, eu não gosto de debate. Por quê? É que nem o caso daquele amigo lá que você mandou lá para mim, lá, o Michael, hoje, os trechos dos vídeos, do debate do cidadão lá. Tu sabe quem que é, né? Sim. O camarada saiu lá arrebentado. Por quê? Porque num debate, eu posso bater como eu posso apanhar. E um debate não traz edificação para nenhum dos lados. Vai trazer, por exemplo, se você, o Marco, chamar eu para debater sobre o preterismo, ou se o Geraldo lá, o preterista lá, o Geraldo, me chamar para debater sobre o preterismo, eu vou defender o futurismo. Ele vai defender o preterismo. Aí o que vai acontecer? Nesse debate, ele não vai me tornar preterista e eu não vou tornar ele futurista. E ainda vai dividir as pessoas, né? Vai dividir as pessoas. Viu? Entendeu? Viu? Olha bem, o que me atraiu na escatologia consumada? Essa forma deles verem a Bíblia, em muitos momentos, como uma linguagem figurada. Isso você percebe que existe mesmo. Essa coisa do preterismo é assim, o que caracteriza o preterista é que Jesus já veio, não é isso? E o que caracteriza o futurista, é que Jesus virá. Então, eu não tenho nenhuma posição. Uma que os apóstolos, até Paulo, eles esperavam a vinda de Jesus mesmo naquela época. Isso você concorda, né, Inar? Eles esperavam. Eles achavam que era iminente a volta de Jesus. Era iminente a volta do Senhor. Eles entenderam realmente que Jesus iria voltar ali por aquilo. Por isso que eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Porque viviam em comunidade, porque eles achavam que o reino do céu ia ser implantado. O reino de Deus ia ser implantado de uma hora para outra. Jesus desceria e o reino milenário ia acontecer. Então, eles viviam nessa ideia, né, nessa situação. Então, eu não vejo assim... O preterista, ele fala que Jesus veio na forma de juízo para Israel. Ele não fala que Jesus veio em nuvens de glória, entendeu? Que Jesus veio numa forma de juízo para Israel, né, de justiça. Então, eu não me atenho a nenhum lado. O que eu me preocupo e qual é a experiência que eu tenho que mudou, que foi um norte na minha vida, Renato. Teve um momento, depois de um culto, com 5, por isso que eu falo para você, esse negócio de igreja grande, povo, depois que eu atendi um culto para 5 pessoas, que eu deitei na minha cama num dia supernatural, eu tive uma experienciação. Na minha cama, fui tomado de arroubo. Eu já contei isso e senti de contar aqui agora. Eu comecei a sentir as minhas mãos arderem, os meus pés arderem, o meu lado arder, a minha cabeça arder como se tivesse espinhos entrando. Eu comecei a ficar com medo, temeroso, mas ao mesmo tempo aquele ardor, aquilo que estava acontecendo, me fazia muito feliz, muito. Eu geralmente sempre adormeci antes da minha esposa. Naquele dia, ela adormeceu primeiro. De repente, eu saí. Eu vou contar. Quem quiser acreditar, que acredite. Quem quiser zombar, que zombe. Eu vou confessar ao meu Senhor. No que eu acredito? Eu saí da cama. Eu senti que flutuei. E naquele momento, eu estava acordado. Eu temi e gritei. O que é isso? E o Senhor gritou. Dentro de mim, fora de mim, eu ouvi. Não temas. Sou eu. Então, eu senti o meu mestre em mim. Em mim. Eu senti as suas chagas, eu senti o seu lado, eu senti a sua cabeça, eu senti a sua glória. Então, para mim, Cristo é isso. Ele vive em mim. Mais ou menos o que Paulo disse. Não sou eu mais que vivo, mas o Cristo vive em mim.
Então, por isso que eu não me interesso por essa coisa de que se Jesus já veio ou se ele virá. Eu me preocupo com o presente, em sentir ele agora. E isso eu creio que o Einar se preocupa, o Michael, a Marcela e todos que estão, não pode negar que porque se você não sentiu o Cristo em você agora, não vai ser legal você ter um encontro com ele depois fora. Sem sentir ele. Sem sentir ele. Não entendo, é que nem o meu. É igual o meu embate, às vezes, com pessoas do meu canal que são pré-tribulacionistas. Né? Nessa visão do futurismo, tem o pré e tem o pós. Eu sou pós. Só que eu falo para os assembleanos, para mim não me interessa se Jesus vai vir antes da tribulação, vai vir depois. Importante é que o importante é estar em Cristo, é importante importante se encontrar com ele. Entendeu? Então, voltando ao assunto lá, o camarada, ele me perseguiu por causa de eu não ser trinitariano mais. Ele me perseguiu. Aí ele conseguiu lá uns assuntos que não tinha nada a ver, me acusando de ladrão, que graças a Deus eu consegui, a pessoa que ele envolveu na história, a pessoa me defendeu. Então, isso é só para ilustrar como que a gente pode ser perseguido por ter uma opinião diferente dos outros. Eu jamais vou perseguir o Marcos por ele acreditar diferente de mim, por causa que a Má e o Michael acreditam diferente de mim. Entendeu? Cada um tem a sua tese. Tipo, que nem eu falo, debate para mim não edifica em nada, eu não gosto de debate. Agora, se nós sentar aqui para cada um expor a sua ideia e conversar de boa, aí tudo bem. Agora eu ficar discutindo, que nem tem pessoa que entra lá para ficar brigando com os outros, ficar brigando e querendo gritar alto, querendo falar mais alto que os outros. Tem pessoa que quer ganhar o debate no grito, né? Eu não gosto desse tipo de coisa. Então, Einaro, só para corroborar, né? Existe as teses do que é o cristianismo, né? Do que é o cristão. Se você desobedecer aquela tese, né? E uma das teses, eu acho que é essa coisa do trinitário. Se você não confessar o trinitarismo, né? O Deus tripartido, você é um herege. Tem tem mais algumas teses lá. Se você não acreditar como eles acreditam, você é herege. Então, por isso, entendeu? Isso daí não cabe, poxa vida. Você não pode decidir quem é herege e quem não é herege por causa de uma ideia, por causa de uma crença. Isso que eu penso, Marcos. Como que eles sabem que quem... Como que eles sabem se no começo quem começou a fazer a crença da Trindade não foi considerado herege? Porque tem a questão lá de Atanásio. De Atanásio, né? E tem aquele outro... me fugiu agora o nome, eu já fiz até um vídeo sobre eles, que teve um dos... Teve um que... A patrística, né? Isso. Da igreja. O Ário, ele que defendia um Deus Pai Todo-Poderoso, que em nenhum momento da eternidade, como eu creio, em nenhum momento da eternidade gerou a Cristo, e deu poder a Cristo e fez dele Deus, mas o Pai é maior que o Filho, e o Espírito Santo é a força de Deus, é o poder de Deus, tá? Então tem gente que acha que eu sou nicista, eu não sou nicista, eu posso ser um binitarista, digamos assim. Eu acredito no Deus Pai Todo-Poderoso, que num certo tempo da eternidade gerou o Filho, que a Bíblia fala que Jesus foi gerado. E deu a Jesus o poder, tá lá em Colossenses, deu a ele todo o poder, toda a plenitude de poder, né? Então, e o Espírito Santo uma força, não tem, a Bíblia não fala, Deus, qual que é o nome de Deus? E Rio de Ré, Vav Ré, no tetragrama lá, uns falam que é Jeová, Javé, e tem essa briga aí do nome de Deus, né? Mas Deus tem um nome próprio, que tá no tetragrama. O Filho chama Jesus. E o Espírito Santo, cadê o nome do Espírito Santo? Se é uma terceira pessoa, tem que ter um nome. Não tem nome. Então não adianta. Aí, o que acontece? Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu acredito que quando Arius expôs lá no concílio de Nicéia, e depois teve outros concílios que debateram essa ideia, quando Arius, ele mostrou, aquele bispo que hoje é considerado Papai Noel, o bispo, como é que chama? Que era o Papai Noel? Que o Papai Noel originou dele, o São Nicolau, não foi? Nicolau, isso.
Se não me engano, o Nicolau deu um tapa na cara do... O bispo Nicolau deu um bofetão na cara do Arius, que fez o Arius virar cambalhota lá no meio do concílio, lá no meio dos padres, dos bispos lá. Aí chamamos de herege. Tem aquele também, tem um cara famoso aí, daquela época lá, que foi queimado na fogueira por causa que não não cria na Trindade. Não. Rapaz, eu tenho certeza que heresia é a própria Trindade e o povo não acredita nisso aí. Aí o povo acha que a gente herege por não crer na Trindade. É por isso que hoje eu falei na live, tem gente, por que você não membra na Assembleia, não membra em outra igreja? Primeiro, porque eu não me considero menos cristão do que ninguém, por eu não acreditar na Trindade, não acredito no fogo eterno e não acredito na imortalidade da alma. Não acredito. Entendeu? Então, se fosse, então, para mim começar um movimento, eu ia começar um movimento, então, com as crenças que eu acredito nas escrituras, respeitando sempre os demais. É por isso que eu tô assim, estacionado. Entendeu? Eu teria até vontade de me congregar com outras pessoas. Mas eu, por causa do meu posicionamento, das minhas crenças que hoje eu vejo nas escrituras, eu não consigo me filiar no sistema denominacional vigente hoje em dia. Entende? É difícil. Então, eu acho que o respeito tem que ser acima de tudo. Entendeu? Eu posso até, o irmão, às vezes, fazer no teu canal, trazer um entendimento teu sobre uma parte da Bíblia, e eu fazer no meu canal um entendimento, falar, olha, o irmão falou uma lá, mas eu creio assim como eu já fiz. Só que eu não vou te perseguir, que nem nós estamos aqui. Não é porque nós discordamos teologicamente que eu tenho que ser teu inimigo. Você vê que entrou gente aqui, teve só uma pessoa, acho que uma ou duas pessoas, que ficou contente de ver nós dois juntos na live. Outros já me chamaram de falso, de hipócrita, entendeu? Então as pessoas querem contenda, elas não querem união. E então, engraçado, né, Reiná? Porque as pessoas falam tanto assim em a gente melhorar, evoluir, inclusive na congregação, eles pregam isso, sai dos primeiros rudimentos, cresça na graça, sai da papinha, vai para comida mais forte. Mas isso, eles estão falando em relação a você crescer no entendimento. Na CCB eles pregam isso? Hã? Na CCB eles pregam isso, né? Eles falam isso, né? Eu já vi também, só que só se o povo, o que acontece, o povo obedecer isso aí, eles vão sair da CCB, eles não ficam lá. Só que o engraçado é que as pessoas que saem do sistema religioso, elas falam assim, eu saí porque eu entendi, eu cresci no entendimento, então por isso que eu saí da CCB ou de qualquer outro sistema religioso. O Maxwell da Rocha, o Maxwell da Rocha falou... O Maxwell da Rocha falou que o Carlos está se tornando ateu. Mentira sua, me mostra onde que eu estou me tornando ateu. Falei hoje isso pro Michael. Entendeu? Eu só não me torno ateu porque eu tenho experiências espirituais. Tá aí o irmão Marcos Real. Jamais que eu vou desacreditar na experiência espiritual que você teve dentro do teu quarto, flutuando. Verdade. E sentindo as chagas de Cristo, sentindo o vitupério de Cristo em você. Jamais. Eu respeito muito a intimidade que as pessoas têm com Deus. Eu só não me torno ateu porque eu tenho sinais de Deus na minha vida. Eu vi obras de Deus, eu vi Deus operar, eu vi Deus usar de mim e operar na vida das pessoas. Deus fez coisas na minha vida que eu tenho certeza que foi Deus e jamais eu vou negar a existência do Criador, de jeito nenhum. Eu posso não me filiar em denominação, mas eu jamais vou deixar de crer no Deus Todo-Poderoso. Mas, viu, Renan, sabe por que surgiu esse pensamento? Só pelo fato de você ter falado que não acredita na Trindade. Olha bem, o ateu, um ateu, ele chega para uma pessoa, eu já vi isso acontecer. Você acredita em Deus? Acredito. Então mostra ele. Ora, qual é a definição de Deus? Não é infinito? Como que o finito pode mostrar o infinito? É a mesma coisa que você querer colocar o oceano dentro de um buraquinho. Né? Entendeu? Verdade. Deus é infinito. É infinito. Jesus é uma manifestação do Pai na Terra. Mas ele é o Filho, o Cristo, que nele foi criado todas as coisas, mas jamais o Deus que abarca tudo, que é inimaginável, insondável, não dá para se esquadrinhar, senão não seria Deus. Não, Jesus
Você pode pegar nele, você vai pegar nele como eu senti ele em mim. Você pode pegar nele, você pode... Tudo. Por quê? Ele é pessoal. Né? O Espírito Santo, o que é? A revelação de Deus em nós. De que aquilo que Jesus fez, aquela doação que ele fez, aconteceu. E quem é que revela isso para nós? O Espírito Santo. Não é uma pessoa. O poder de Deus. É um poder. É o poder de Deus, é uma revelação. É Deus se manifestando em você. Por isso que fala que você pode pecar até contra o filho. Por quê? O filho, ele está fora de você. Né? Vamos falar de Jesus, ele está fora. Mas o Espírito Santo é a revelação de Deus em você. Isso. Se você não acredita na revelação de Deus em você, que Cristo se doou para você, ele é pão, ele é vida, ele é espírito, ele se doou para você. Se você não acredita nisso, você está indo contra o Espírito Santo. É isso aí. Agora, Deus é tudo. É que nem eu falo, tem uma pessoa aqui no YouTube, um ateu, que tem um canal até grande. Ele entrou em contato comigo, com todo respeito, né? Ele pediu meu número através de outro canal. E eu conversei com ele, né? Me chamando para fazer uma live. Aí eu falei o que eu falei aqui para vocês. Olha, eu não gosto de debate, porque debate não leva lugar algum. E principalmente eu não debateria com ateus. Por quê? Porque eles têm técnica. Os ateus, eles te pegam na letra, eles te pegam no literal. E eu falei para o Michel hoje de manhã, para um ateu, para ele conceber o que é Deus, ele tem que ter uma experiência espiritual nele. O camarada só é ateu até o momento em que o Espírito Santo de Deus não fez algo maravilhoso, ele não teve um encontro sobrenatural com Deus e com o Espírito Santo e com Jesus. Até o momento. Se tem algum cara que foi cristão e se tornou ateu, é porque ele não teve uma experiência real com Deus. Porque quando a pessoa ela tem uma experiência com Deus, ela conhece e sabe que existe uma força, um ser todo-poderoso, que é o meu caso. Então não tem como eu discutir com o ateu. Se o ateu perguntar, você acredita em Deus? Então mostra a Deus. Eu falo na cara dele, eu falo, meu amigo, eu não tenho que te mostrar nada. Deus é que tem que mostrar algo na tua vida, e é só ele que pode convencer você. É uma pergunta muito infantil. Falar para mostrar Deus é uma pergunta totalmente infantilizada. Entendeu? É a mesma coisa que fala assim, irmão Marcos, mostra o universo, todas as galáxias aqui agora para mim. Nem isso, que é uma parte de Deus, eu consigo mostrar. Então é uma pergunta totalmente infantilizada, essa. O Einar, eles falam muito sobre escritura, né? Que foi manipulada, nós sabemos que foi mesmo. Que tem coisas que não existem, nós sabemos que tem mesmo. Eles manifestam alguns escritos, né? E quem é que te garante que aqueles escritos, que aquelas pessoas, por mais doutor que eles sejam, estudiosos, estão certos? Por que eles têm que estar certos e os outros errados? Olha aqui como está no livro de não sei quem, viu? Olha aqui, não sei o quê. E aí? Eu conheço Paulo, que era um fariseu da tribo de Benjamim, perseguidor da igreja, participou da morte de Estevão, e de repente aquele homem se transformou. Não vamos falar do encontro que ele teve com Cristo. De perseguidor se tornou perseguido, se submeteu a pedradas, apedrejamento, a naufrágios, a espancamentos. Por que isso? Porque ele é um masoquista, ele achou que é gostoso sofrer? Sair de doutor para perseguido por causa de Cristo? Então você vê que realmente aquele homem teve um encontro com Cristo. Então, eu vou ouvir um homem como esse. Eu vou ouvir os discípulos, porque nós vemos transformação neles. Sim. Agora uma pessoa chega e começa a mostrar livro. Esse livro aqui fala isso, esse livro fala aquilo. Não, irmão, isso está fora de você. Eu quero que você me mostre experiência em você.